Instruções trabalhistas. Realização Maria Fernanda Mascaro Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente boa tarde, né? Porque chegamos aí em janeiro de 2024 e, pelo jeito, continua tendo lei nova, continua mudando muita coisa. A vida não para, né, doutora? Não para. É uma avalanche de informações constantes com tudo que vem modificando. O mundo é com uma constância de modificações, né? E aí o Ministério da Saúde atualizou a lista das doenças relacionadas ao trabalho no final do ano. Nossa, então temos novidades. Qual seria o nosso tema de hoje? É essa questão dessa atualização da lista dessas doenças do trabalho, feita pelo Ministério da Saúde, coisa que não se fazia há muitos anos. E, de repente, de 165 patologias, foi para mais de 300 doenças relacionadas ao trabalho atualizada aí, depois de muitos anos. 24 anos que essa lista não era atualizada, Solange. E agora já está atualizado. Isso, é uma portaria que saiu, um aprimoramento de um trabalho que iniciou já em 2002. Veja como a coisa vem a passos lentos, mas veio com uma informação muito importante, mas veio bem atualizada, aprimorando e incorporando essas doenças, patologias que no dia a dia a gente já percebia muito, tinha vinculação com o trabalho e causava uma dificuldade muito grande do trabalhador de comprovação desta questão do trabalho relacionado à sua doença, o trabalho causador dessa doença. Então, isso vem relacionar questões vinculadas ao trabalho, e o Ministério da Saúde, atento a isso, fez essa adequação desse protocolo, por causa das necessidades dos trabalhadores de ter essa proteção especial do seu meio de trabalho, do meio ambiente, tá? E veio marcando uma agenda prioritária do Ministério a respeito dessa política de proteção à saúde do trabalhador. É muito importante isso, para evitar tantos adoecimentos, e foi um grande debate de saúde pública desenvolvendo toda esta pauta e incluindo essas 165 novas patologias que causam danos à integridade do trabalhador. E o que são doenças do trabalho? Então, por lei, as doenças do trabalho são condições de saúde adversas que desenvolvem em funções dos fatores relacionados ao trabalho, especiais presentes nesse ambiente, que acaba acometendo a saúde desse trabalhador e diretamente acaba interferindo na sua produtividade. O trabalhador fica acometido de uma doença que impede o seu desenvolvimento da sua atividade, impede o exercício profissional, impede muitas vezes o exercício das suas atividades de vida diária. E a lei de benefícios, a lei 8.213 de 1991, já traz essa previsão, esclarecendo que essas enfermidades desencadeadas em função do trabalho, elas têm uma relação direta para essa proteção social e da saúde do trabalhador, compreendendo que o trabalhador precisa comprovar que a sua saúde piorou, desgastou, em razão das suas atividades laborativas. Então, havendo essa comprovação que as atividades de trabalho causou ou agravou o seu estado de saúde, isso é considerado doença do trabalho. Doutora, fala para mim, né? Tem alguma doença que a doutora pode destacar que foi incluída nessa lista? Posso, acho bem importante destacar isso, porque acaba com essa
questão sobre é doença relacionada ao trabalho ou não é doença comum. Então, nessa listagem, eles incluíram doenças infecciosas e parasitárias, porque no ambiente de trabalho muitos trabalhadores ficam expostos a isso, né? Neoplasias, tumores, porque muitas vezes são doenças que são ocasionadas pelo tipo de exposição a agentes químicos e biológicos que o trabalhador enfrenta no seu ambiente. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, transtornos mentais e comportamentais, doenças do sistema nervoso, doenças de olho e anexos, doenças do ouvido e da apófise mastoide, doenças do aparelho circulatório, aparelho respiratório, digestivo, doenças da pele e do tecido subcutâneo, doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, e doenças do aparelho geniturinário e intoxicações exógenas. Dentro dessas relações, a gente observou que a Covid foi incluída como uma doença causada pelo trabalho, porque quantos enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagens foram acometidos pela Covid em razão do trabalho, porque isso foi ocasionado no exercício da sua profissão, tentando salvar vidas. Então, houve esse reconhecimento da Covid, achei muito interessante por ser uma doença bem específica. Também as doenças de saúde mental, que demonstra a preocupação de um ambiente saudável. Muitas doenças que causam estresse, depressões, ansiedades. Então, isso a gente tinha muita dificuldade de conseguir relacionar com o trabalho. Uma delas, que é muito comum, a síndrome de Burnout, foi reconhecida que é por esse estresse do meio de trabalho. Distúrbios musculoesqueléticos. Tem muitas atividades que você exige do corpo do trabalhador de carga pesada. E, às vezes, ele fica acometido, trava uma coluna, problemas nos ossos. Então, nós sabemos que depende da carga do trabalho, o corpo fica comprometido, essa parte física também. Tipos de cânceres que não se relacionava com o trabalho. E hoje, com esse reconhecimento, demonstra a evolução da medicina com essa questão do nexo causal entre doença e trabalho. E o que esse beneficia isso daí beneficia quem procura por benefício no INSS? Está beneficiando? Sim, isso tem essa outra vertente também, não só no mundo do trabalho, mas também perante a Previdência Social. Porque a lei de benefícios garante a estabilidade de até 12 meses após o retorno ao trabalho do benefício por incapacidade, reconhecido como acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, você tem o benefício pelo INSS, mas tem uma estabilidade provisória no emprego após a alta do INSS. O trabalhador continua tendo os depósitos do FGTS nesse período que fica afastado pelo INSS. Ele tem um acesso mais facilitado ao programa de reabilitação profissional pelo INSS, se em decorrência dessa doença ocupacional do trabalho, ele ficar com sequelas e precisa ter uma readaptação de função para conseguir voltar às suas atividades. Então, é bem importante isso, porque também ele tem um atendimento do SUS com mais urgência, emergência, porque sabe que o trabalho dele é crucial para a sua subsistência, mas que a empresa também causou isso e o governo pode acionar a empresa para que venha a dar o suporte, o amparo para esse trabalhador, ou até mesmo com pensões, ou pagamento com todas as despesas decorrentes dessa doença causada pelo trabalho. Então, para o trabalhador é imprescindível ter esse reconhecimento pelo Ministério da Saúde, porque repercute muito em seus direitos. E essas mudanças contribuem de que forma para o trabalhador?
Exatamente nessa questão, quando a gente coloca de medidas que possam prevenir a ocorrência desses danos à saúde. Porque se você consegue detectar que tal tipo de doença é causada pelo trabalho, existe uma questão de fazer a prevenção de que isso ocorra. Preparar melhor o ambiente de trabalho para tentar evitar o acometimento dessas doenças e evitar de colocar em risco esse trabalhador, porque ele é uma força humana, né? Nós não podemos esquecer que por detrás daquele trabalhador existe uma pessoa que nós precisamos tentar preservar a sua integridade. Então, isso acaba interferindo em todas as políticas de saúde, políticas de assistência a este trabalhador, de uma forma de buscar sempre um ambiente de trabalho muito mais saudável. Porque se aquelas doenças são reconhecidas como causadas pelo trabalho, o que a empresa precisa fazer para tentar prevenir e evitar que isso aconteça com o trabalhador? Então, agora vai ser criadas novas políticas públicas para tentar diminuir o agravamento dessa população trabalhadora. É muito importante essa evolução dessas doenças relacionadas ao trabalho, porque envolve todos os ministérios, não só do trabalho, mas também da Previdência Social, do Ministério da Economia, porque vai tributar mais essas empresas que não tomam medidas para evitar o acometimento dessas doenças relacionadas ao trabalho. Elas serão punidas se continuarem agravando a saúde dos seus trabalhadores. Então, orienta todo um trabalho clínico, epidemiológico, para qualificar essa atenção integral ao trabalhador e à sua saúde. Também aumenta e facilita o estudo relacionado a isso como meio de evitar que ocorra ou de melhorar os tratamentos relacionados a esses tipos de doenças. Porque se acomete a saúde do trabalhador, acomete toda uma economia. Porque um trabalhador sem saúde, ele não está rendendo fonte de trabalho e está dando gastos para a saúde, para o governo, com medicamentos, tratamentos. Então, é muito importante você tentar preservar a saúde. Elabora projetos terapêuticos para tentar recuperar mais rápido esse trabalhador, para que evite dele, de repente, ter que ser encaminhado para uma aposentadoria permanente, para evitar que esse trabalhador perca a sua integridade física, tá? Então, essa promoção da saúde tende a melhorar e ser qualificada após essa lista agora atualizada do Ministério. Então, que as pessoas que estão nos assistindo procuram se informar melhor, procurem um advogado da sua confiança, né? Para que tudo isso ele possa melhorar aí a saúde, né? Com certeza, o trabalhador tem que ir atrás dos seus direitos, buscar saber se a doença que está lhe acometendo tem relação com o trabalho, porque tem garantias e direitos fundamentais que ele pode buscar para melhorar a sua condição clínica e ter o ressarcimento de tudo isso do trabalho que aconteceu. Então, doutora, muito obrigada pela informação. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, até a próxima.